Fala, Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Bora lá acompanhar comigo todas as notícias do nosso Cruzeirão Cabuloso. Então chega mais e bora lá pra notícia. Leonardo Jardim, que define prioridade por reforços no Cruzeiro. E é claro, ele afirmou que não consegue descobrir nenhum Everton Ribeiro e tampouco Arrascaeta. Ele também não está convencido no Cruzeiro por Gamarra, Rodriguinho e Japa. E jogadores podem sim deixar o Cruzeiro. Leonardo Jardim, que terá pouco tempo aí para remontar o Cruzeiro antes da dura sequência de jogos nesta reta final de temporada. Pessoal, então bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso Cruzeirão. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante, pessoal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, mete o dedão no like, deixa o seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeitinho descontraído, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, bora lá curtir e segue aí o nosso canal. Bora lá então? Então, o empate sem gols com o CRB nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, expôs aí a grande dificuldade que o Cruzeiro tem para jogar contra um adversário, que joga mais fechado, é trancado, é tranqueiro, vamos dizer assim. E não é à toa que a prioridade nessa janela de transferências é a busca aí por um jogador ou por jogadores com características de furar este bloqueio. E Leonardo Jardim citou dois jogadores que deixaram saudades na nossa torcida para falar qual a prioridade do Cruzeiro nesta janela de transferências. Para ele, o elenco do Cruzeiro não tem jogadores com características de acharem aí espaços diante de adversários, fazendo aí uma marcação com bloco baixo, como aí, citou Everton Ribeiro e Arrascaeta, que atuaram pelo Cruzeiro e hoje defendem Bahia e Flamengo, respectivamente. Pessoal, Leonardo Jardim diz que compramos muitos jogadores, mas que ele ainda não conseguiu descobrir nenhum Everton Ribeiro e nem tampouco nenhum Arrascaeta, que consegue aí, em pequenos espaços, driblar um, driblar dois, dar assistência e até mesmo fazer o gol. E ele diz que não temos esse tipo de jogador, que temos que buscar jogadores diferentes, que consigam aí driblar em um curto espaço. Ele diz que também que não podemos passar informação errada à nossa torcida, dizer que esses jogadores não ocorreram, não tentaram, e que temos jogadores que são especialistas em outros tipos de jogos, não igual contra o CRB e até mesmo contra o Ceará, que com 10 atrás da linha da bola, e nós, como Cruzeiro, ele disse, procuraram aí jogadores que acrescentem ao Cruzeiro. E ele voltou a responder que a questão não é falta de esforço em buscar esses jogadores, que hoje eles se esforçam e os jogadores treinam, trabalham e que no próximo jogo vão se esforçar ainda mais. E que esforço e atitude não faltam aí ao Cruzeiro, E Leonardo Jardim, que revelou que o Cruzeiro tentou dois jogadores com essas características, mas não conseguiu fechar as contratações, que foi o argentino Montoro, que foi para o Botafogo, e Matheus Gonçalves, que no final aí das conversas, das tratativas, não foi liberado pelo Flamengo. E ele diz também que em relação ao mercado, que todos já sabem, que alguns jogadores que o Cruzeiro tentou trazer, no caso do Montoro e Matheus Gonçalves, que é o perfil que o Cruzeiro precisa, com essa capacidade de drible, de procurar espaços vazios, de fazer aí assistências e até mesmo gols. E que alguns clubes pagam aí 25 milhões pelos jogadores, mas para o Cruzeiro são caros. Pessoal, e que o Cruzeiro vai continuar procurando. E que, segundo o Jardim, trazer jogadores que são iguais o Marquinhos, o Gabigol e até o Caio, o Cruzeiro não precisa mais. E que tem que trazer peças que acrescentem aí características diferentes ao elenco do Cruzeiro. Pessoal, o Cruzeiro que segue firme aí na retomada dessa temporada e vai ter pela frente agora o próximo adversário, que é o Botafogo, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Pessoal,
E falando aí, continuando falando de elenco, de reforços, de quem fica e quem sai, o Cruzeiro que ainda não realizou nenhuma contratação nessa janela de transferências. E apesar disso, o departamento de futebol, junto com o Leonardo Jardim, avaliam nomes que podem chegar nas próximas semanas. E em contrapartida, o Cruzeiro também faz uma análise aí de jogadores que podem deixar o elenco, né? Essa análise está sendo feita em apoio, é claro, com aval no nosso querido Leonardo Jardim. Atualmente o Cruzeiro possui um elenco considerado aí bem grande, né, pessoal? Assim, mudanças podem acontecer nesse período de negociações. E Leonardo Jardim já deixou claro que para trazer jogadores, alguns vão ter que sair. E de acordo com as informações divulgadas pelo Globo Esporte, né, Gamarra, que retornou recentemente de um empréstimo do Atlético Paranaense, pode deixar o Cruzeiro. No Brasileirão, participou de apenas 2 partidas e pode defender outro time na competição. Internamente, né, outro também que pode deixar o Cruzeiro, nosso querido Japa, que vive uma situação parecida. Recuperado de uma lesão, o volante perdeu espaço e não foi utilizado por Leonardo Jardim. E ainda também, segundo o Globo Esporte, o atleta pode ser negociado por empréstimo para o restante aí desta temporada. Já Rodriguinho, que foi contratado no início dessa temporada, ainda não recebeu muitas oportunidades. Até o momento, são apenas 8 partidas, com um total de 250 minutos em campo. Inclusive, o próprio Leonardo Jardim, coletivo de imprensa, diz que o camisa 75, né, no caso Rodriguinho, pode ser emprestado para receber aí mais chances, mais minutagens. Por outro lado, a torcida espera, é claro, por contratações. Conforme também já detalhado aí por vários meios esportivos, o Cruzeiro avalia a contratação, como eu disse também em um outro vídeo, de um zagueiro canhoto. O treinador deseja contar com mais um atleta para a posição. Lembrando que hoje temos Vidalba e também Jonathan Jesus revezando aqui naquele lado esquerdo. Jonathan Jesus que até atuou, né, para descansar Vidalba no jogo contra o CRB. E segundo Samuel Venâncio, né, no seu querido canal no YouTube aí, a Samuca TV, na Central da Toca, não há novidades envolvendo aí o mercado da bola do Cruzeiro. A equipe segue em busca de jogadores, mas não tem conversas avançadas. Pessoal, a negociação que estava em reta final aí era de Matheus Gonçalves, que no final o Flamengo desistiu aí, após principalmente pressão da torcida do Flamengo, e decidiu voltar atrás do negócio. E o Cruzeiro que segue na busca por um atacante que possa jogar aí pelos lados do campo. Pessoal, hoje temos aí algumas opções, no caso o Wanderson e também até o Marquinhos, que Marquinhos tem entrado, não tem feito aí não tem feito bons jogos, e Wanderson, né, ainda assim, para esse elenco do Cruzeiro, ainda é uma aposta que ainda não engrenou de vez, né, pessoal? Apesar de não fazer gols, atua aí cumprindo o esquema tático do Cruzeiro, mas o Cruzeiro precisa sim de mais um atacante de beirada, de preferência que jogue tanto pela direita quanto também pela esquerda. Pessoal, lembrando que o Leonardo Jardim terá pouco tempo aí para remontar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro completou a segunda partida sem vitórias após esse empate aí horroroso com o CRB, né, nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, né? Lembrando que antes havia perdido por 2-1 para o Ceará pelo Brasileiro. Ambos os tropeços foram diante aí da nossa torcida no Mineirão lotado. E nesse atual cenário, Leonardo Jardim terá pouco tempo para remontar, vamos dizer assim, né, o time antes da importante sequência que envolve 2 jogos pelo Brasileirão e o duelo de volta com o CRB, né? O próximo compromisso, que está marcado, igual eu falei, para domingo contra o Botafogo às 4 horas da tarde no estádio Newton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. Até lá, Jardim terá 3 dias para preparar o time e corrigir os erros apresentados, né, pelo Cruzeiro nas 2 últimas apresentações, no caso Ceará e CRB. Entre o confronto, pessoal, com o Botafogo e a partida de volta das oitavas de final contra o CRB, o Cruzeiro terá mais 3 dias de preparação. E o confronto decisivo com os alagoanos será no dia 7 de agosto, quinta-feira, às 9 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. E depois desse compromisso, o Cruzeiro fecha o primeiro turno do Brasileiro contra o Santos. Pessoal, vamos pegar aí o Santos do Menino Ney. Dia 10 de agosto, né, às 6h30 da tarde ou da noite, né, no Mineirão, pela 19ª rodada. Pessoal, segue os compromissos aí
para essa segunda parte desta temporada, Copa do Brasil, jogo de volta lá contra o CRB e Botafogo e Santos pelo Brasileirão. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, mete o dedão no like, deixe seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!